Boa noite, meus caros amigos e amigas que nos acompanham por essa live sobre a liturgia a rezar comigo, pedindo a Deus a graça e a bênção de nós podermos fazer aqui hoje uma boa reflexão, né, sobre esse importante primeiro domingo da Quaresma. Pedindo ao Divino Espírito Santo que ilumine a mim e ilumine também a você para nós compreendermos o que Deus quer de nós com tudo isso. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei, Senhor, que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pedindo à Virgem Maria a sua intercessão materna. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, meus caros amigos e amigas. Boa noite a todos vocês que já estão aí sintonizando conosco nesta live. Um grande abraço a todos e que o Senhor nos abençoe nesta noite. A liturgia deste domingo é muito importante, muito significativa para nós compreendermos quem nós somos, compreender a nossa história, compreender o que Deus quer de cada um de nós, né? O Evangelho fala da tentação de Jesus no deserto. E a primeira leitura mostra que Deus nos criou por amor, mas que infelizmente o pecado original entrou na nossa história, né, e nos separou de Deus, mas Deus depois veio nos buscar através de Jesus Cristo. É esse o resumo assim, da liturgia de hoje, do sentido, né, desta liturgia. A primeira leitura do livro do Gênesis, do capítulo 2, versículos de 7 até 9, e depois do capítulo 3, versículo 1 até 7. Depois temos o Salmo 50, que é o Salmo da misericórdia, né, do pedido de perdão a Deus, né? Aquele salmo que o rei Davi escreveu, rezou, cantou, depois que ele cometeu aquele, né, pecado terrível, né, de adultério e depois de assassinato do seu general Urias para poder ficar com a sua esposa. Um pecado terrível. Mas Davi se arrependeu, recebeu o perdão de Deus, embora tenha sido castigado também por Deus. Depois nós temos a segunda leitura, que é da carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 5, versículos 17 até 19, onde São Paulo fala exatamente isso, né? Que o pecado entrou na história do mundo por um homem, né? E a graça entrou também por outro homem, Jesus Cristo. Adão e Cristo, o primeiro Adão e o novo Adão. E depois temos o Evangelho de Mateus, capítulo 4, de 1 até 11, sobre a tentação de Jesus no deserto. Meus irmãos, esse texto da liturgia de hoje é muito importante para nós. Vamos meditar então um pouco, começando aí pela primeira leitura do livro do Gênesis, né, capítulo 2, versículos 7 até 9, e depois capítulo 3, de 1 até 7. Então, no capítulo 2, versículo 7, diz assim: O Senhor Deus formou, pois, o homem do barro da terra, e inspirou-lhe nas narinas um sopro de vida, e o homem se tornou um ser vivente. A gente sabe que essa maneira de escrever do escritor sagrado, né, lá de mais ou menos 1000 anos antes de Cristo, ele se baseava na sua literatura, no seu costume, mas a igreja ensina que o que ele nos ensina aqui é uma revelação divina, que está por trás, né, da parábola, está por trás da metáfora, está por trás aí da alegoria. Eu gostaria de explicar a você uma coisa, né? Quando você compra um remédio, por exemplo, o remédio vem dentro de um vidro. Imagina um remédio líquido. Ele vem dentro de um vidro, o vidro vem dentro de uma caixa, e o farmacêutico, quando te entrega, ainda coloca dentro de uma sacolinha, não é isso? Ok?
Não interessa para você a sacola, não interessa para você a caixinha, não interessa para você o vidro, interessa para você o remédio que está ali dentro. Não é isso? A Bíblia é assim. A Bíblia, ela tem ali dentro um remédio, mas esse remédio vem dentro de um vidro. Esse vidro é o quê? É a cultura do escritor sagrado que escreveu. Vem dentro de uma caixa, é o tempo que ele viveu, os costumes que ele viveu. Entende? Então o importante é a gente não se perder nas coisas periféricas e buscar lá o remédio. O que é revelação divina? Isso é que nós temos que entender. Então aqui nesse trecho o Senhor Deus formou, pois, o homem do barro da terra. Ou seja, o corpo do homem é da terra. O que é o nosso corpo? Nosso corpo são produtos químicos. Água, não é? Carbono, potássio, sódio. Né? Quando você faz exame de sangue, aí hoje se examina cada elemento químico deste do nosso organismo, né? Para ver se não tem muito, se não tem errado. Nós somos terra. Né? Agora, uma terra formada por Deus. A igreja não tem dúvida que nós viemos da evolução. Todos os papas já disseram isso. A evolução que começou lá há 14 bilhões de anos, mas uma evolução trazida pelo poder de Deus, pela vontade de Deus e pela mão de Deus. Não é uma coisa caótica em que a matéria por si mesma foi evoluindo. A matéria não tem força para chegar até nós. Né? É o princípio antrópico. Deus nos trouxe. Agora, aí vem o que ele coloca, né? Inspirou-lhe nas narinas um sopro de vida e o homem se tornou um ser vivente. Então é a alma que Deus sopra, né? no interior do homem a sua imagem e semelhança. Que coisa maravilhosa. Deus não podia ter nos feito melhor, porque nos fez a sua imagem e semelhança. Não é? Quando um pintor pinta um quadro, ele olha às vezes uma paisagem, ou vai pintar uma artista, ele olha uma moça, né, e vai copiando na tela. Deus, quando quis nos criar, ele não olhou para fora dele, ele entrou dentro dele, olhou para ele e disse: eu vou fazer o homem a minha imagem e a minha semelhança. Que coisa maravilhosa, meus irmãos, o amor de Deus. É por isso que você tem inteligência, que o animal não tem, liberdade para escolher, que o animal não tem, vontade, consciência, inconsciente, entende? Memória, sabedoria, capacidade de amar, de cantar, de sorrir, de chorar, de abraçar, de projetar, de construir, deduzir, induzir, analisar. Que maravilhoso que nós somos, meus irmãos, né? Criados à imagem e semelhança de Deus. E ele continua dizendo: ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden. Esse Éden, né, que vem aqui com letra maiúscula, é o que? É a comunhão com Deus. Éden, a palavra que quer dizer delícias. O homem foi colocado o quê? Foi colocado participando da vida divina, em comunhão com Deus. Né? A teologia ensina que o homem recebeu de Deus, né? Foi criado ali num estado de santidade e de justiça original. Estado de santidade quer dizer o quê? Comunhão com Deus, participando da vida de Deus, nesse Éden, né? E colocou ali o homem que havia criado. Então o homem foi criado num estado de perfeição humana. Claro, perfeição humana, né? Cada ser tem a sua perfeição. Então o homem, ele não morreria, ele não, ele iria trabalhar sim, mas sem o suor, sem o cansaço, né? Ele não teria as suas paixões desordenadas. Isso que significa o estado de justiça original, né? Ele não teria problema com ele mesmo. Estaria perfeitamente equilibrado, sem neuroses, sem paixões, sem patologias, né? Sem essas coisas todas que a gente vê hoje. Né? Ele não teria neuroses, não teria depressões, ele não teria nada disso. Porque o espírito submeteria a matéria, submeteria a razão, sem traumas. Né? Não experimentaria a morte, não precisaria estudar como nós estudamos hoje, porque ele não seria ignorante. Tudo isso é o que a igreja ensina como dons préternaturais que o homem tinha recebido de Deus. Né? Bom, e continua aqui: o Senhor Deus fez brotar da terra toda a sorte de árvores
de aspecto agradável, né? Olha aí, o amor de Deus. Ainda hoje nós temos essas árvores que dão frutos agradáveis, né? Que coisa maravilhosa, uma banana, que já vem embrulhada naturalmente, uma maçã, né? Uma laranja pocã que já vem embrulhada, você tira a casca com a mão. Que coisa maravilhosa. O pecado original não destruiu tudo, não. Lutero dizia que o pecado original tinha destruído tudo. Não, não destruiu tudo, não. Não é? De aspecto agradável. E de frutos bons para comer. Está aí. E a árvore da vida no meio do jardim. Que árvore da vida é essa? O que significa isso? Isso significa o poder que Deus tem de nos dar a vida. Então tinha ali representado aquele poder de Deus de nos dar a vida. E o homem vivia feliz porque ele é submisso ao Criador, como criatura. E a árvore da ciência do bem e do mal. O que significa essa árvore da ciência do bem e do mal? Significa o seguinte: Deus é quem deve dizer para nós o que é o bem e o que é o mal. Não somos nós que vamos dizer o bem é isso, o mal é aquilo. Não, é Deus, o Senhor, que vai dizer para que Ele é o Criador. O homem sem Deus, ele quer ser Deus. O que é o homem que quer ser Deus? Ele é o árbitro do bem e do mal. Ah, para mim o aborto é bom, para mim a eutanásia é boa, para mim o casamento de pessoas do mesmo sexo é bom. Ou seja, tudo contra a vontade de Deus. Ele quer ser Deus. Bom, então está aí. Depois a leitura vai para o capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 7, né? Onde diz assim: a serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor Deus tinha formado. A serpente sempre foi, na antiguidade, o símbolo do mal. Por quê? Porque a serpente, você sabe, ela é perigosíssima, é venenosa. Ela pica, ela põe ali seu veneno e você pode até morrer. Então sempre a serpente foi um símbolo, né, do mal, da tentação. Deus tinha formado, né? Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos proibiu de comer do fruto de toda árvore do jardim? A mulher respondeu: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, a árvore da ciência do bem e do mal, né? Deus disse: vós não comereis dele, nem o tocareis. Olha aí. Não comereis nem o tocareis, para que não morrais. Olha, Deus avisou. Deus avisou. Não coma da árvore da ciência do bem e do mal, porque senão você vai morrer. Nem toque. Ou seja, não queira ser você o árbitro do bem e do mal. Isso é uma prerrogativa de Deus. Porque se você comer essa fruta, é um símbolo, né? É um símbolo. Onde é que inventaram a maçã? Não tem maçã nenhuma aqui na Bíblia, né? Inventaram que a maçã talvez seja uma influência europeia, muita maçã na Europa e tal, né? Bom, não coma dessa fruta, ou seja, não queira você decidir o que é o bem e o que é o mal, senão você vai morrer. Ou seja, você vai querer ser Deus por orgulho, por soberba, e você não vai mais conviver aqui comigo. Bom, aí a serpente: oh não, tornou a serpente, vós não morrereis. Olha aí, a primeira coisa que o demônio instiga no coração de nós todos é desconfiar de Deus. Né? São três tentações que o demônio põe ali no coração de Eva. Primeiro, a tentação, né, da incredulidade. Não acredite em Deus. Deus disse: oh não, Deus disse que você vai morrer se você comer dessa fruta do bem e do mal. Oh não, mentira. Então o que nós vemos hoje? As pessoas querem ser Deus, falam tudo contra a lei de Deus, né? E acham que são Deus. E vão morrer. Mata a alma, né? Depois a segunda tentação que a gente vê aí, que o demônio coloca no coração de Eva, é a tentação da soberba. Come, você vai ser como Deus. Olha aqui. Mas Deus bem sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. Esses conhecedores do bem e do mal são senhores do bem e do mal.
Então é a tentação da soberba. Bom, aí como consequência vem a desobediência. Então vejam 3 tentações que depois, prestem bem atenção, Jesus vai sofrer também lá no deserto. No Evangelho, presta atenção. A tentação da incredulidade, a tentação da soberba, querer somos Deus, e a tentação da desobediência. A mulher, vendo que o fruto da árvore era bom para comer, de agradável aspecto e muito apropriado para abrir a inteligência. Não, nós somos inteligentes, nós é que sabemos o que é o bem e o que é o mal. Tomou dele e comeu. Desobediência. Deus tinha dito não. Preferiu ouvir a voz da serpente do que ouvir a voz de Deus. Que coisa terrível, meus irmãos. É o que acontece hoje também. Deus está jogado às favas para muita gente. Papa João Paulo II falou, Papa Bento confirmou, o homem hoje vive como se Deus não existisse. João Paulo II. Papa Bento XVI disse, o homem criou um mundo moderno que não tem mais lugar para Deus. Não tem, a gente vê aí pelas notícias, por tudo, né? E o apresentou também ao seu marido, que comeu igualmente. Aqui é que está um ponto muito perigoso, meus irmãos, porque, né, a cabeça da humanidade foi um homem, Adão. Por isso que o Cristo veio como homem, para ser o novo Adão. É o sacerdote da nova aliança. Muitas mulheres, até dentro da igreja, não entendem por que a mulher não pode ser sacerdote. É por isso. Porque a cabeça da humanidade, que é Adão, pecou. Se Eva tivesse pecado, mas Adão tivesse dito, não quero, sai para lá, a humanidade não teria sido lançada no pecado original. Por quê? Porque a raiz da humanidade, a cabeça que foi o Adão, o primeiro criado, porque Eva foi tirada de Adão. Note bem, Deus criou Adão do barro, né? Esse barro significa aí o oleiro, né? Que molda o vaso, né? E é muito bonita essa imagem do oleiro nas mãos de Deus, né? Aí fez o Adão. Eva saiu de Adão, né? Aí tem muitas coisas que a gente pode raciocinar, né? Por que será que, né, o Adão, o demônio foi tentar primeiro Eva? Por que será que ele não foi tentar o Adão? Às vezes eu fico me perguntando, né? Eu fico pensando assim, né? A gente, quando trabalha com casais, encontros de casais, algumas pessoas dizem assim, o homem é a cabeça do casal, mas a mulher é o pescoço. Leva a cabeça para onde quer, né? Teve até um amigo que me disse, sim, professor, a última palavra quem diz na minha casa sou eu. Eu digo, é? Qual é a palavra? Sim, senhora. Sim, senhora. Bom, mas isso mostra o seguinte, a influência que a mulher tem na vida do homem. Eu fico pensando, por que a serpente, o demônio, não arriscou tentar Adão? Não sei. De repente ele ficou meio com medo, né? Vou na Eva. A mulher é mais sensível, a mulher é mais delicada, é mais fácil dobrar a mulher. E dobrou. E deixou que a mulher dobrasse o homem. Bom, é uma conjectura que eu estou fazendo apenas, entende? Eu vejo a influência tremenda que a mulher tem na vida do homem. Meus irmãos, uma mulher ou leva o homem para o céu, ou leva o homem para o inferno, né? O livro do Eclesiástico, né? Lá no capítulo 26, o livro do Eclesiástico, no capítulo 26, ele fala uma coisa muito bonita, né? Ele diz assim que feliz o homem que tem uma boa mulher, vai duplicar os anos da sua vida. Olha que bonito, né? Vai duplicar os anos da sua vida. Né? Eu vou ler até um pedacinho aqui, vale a pena, né? Eu estou aqui com a Bíblia na mão. 26. Feliz o homem que tem uma boa mulher, pois se duplicará o número dos seus anos. A mulher forte faz a alegria do seu marido, a derramará paz nos anos da sua vida. É um bom quinhão, uma mulher bondosa, né? Ela será dada a um homem pelas suas boas ações. É um presente ao homem uma boa mulher. Você que tem uma boa mulher, né? Claro que nenhuma mulher é perfeita,
Mas saiba que é uma graça de Deus, é um dom de Deus, está escrito aqui. Rico ou pobre, o seu marido tem um coração satisfeito e seu rosto reflete alegria em todo o tempo. Ai, que coisa boa ter uma boa mulher, né? Eu tive uma boa mulher, graças a Deus. 40 anos, me deu 5 filhos, hoje são 12 netos. Que alegria. Era paz na nossa casa, né? Mas vamos em frente. Então, Eva pecou e levou para Adão. E, meus irmãos, é preciso a gente entender que o pecado original é dogma de fé. Não se pode colocar em discussão o pecado original. Você pode entrar, se você quiser, no Catecismo da Igreja, parágrafo aí 390, 391, 397, que fala do pecado original. Né? Ele diz assim, né? no Catecismo da Igreja, se a gente nega o pecado original, nós negamos a redenção de Cristo. Por quê? Porque Cristo veio para tirar o pecado do mundo. E a raiz de todos os pecados é o pecado original. Se você nega o pecado original, como houve uma heresia na história da igreja, né? Que Santo Agostinho teve que combater, o pelagianismo. Pelágio era um monge famoso, né, carismático, entre aspas, que atraía muita gente, que começou a dizer, não, o pecado original não existiu, não. Ele não passou de pai para filho, não. Porque aqui a gente ensina que o pecado original ele se transmite com a natureza humana. Quem é homem nasce com o pecado original. Quem é mulher nasce com o pecado original. Se tiver 46 cromossomos em cada célula, é homem, nasce com o pecado original. Porque a natureza humana ficou manchada pelo pecado original. Por isso que é preciso o batismo. O batismo apaga, né? Nos faz de novo filhos de Deus. Sim, porque sem o batismo nós somos filhos de Deus pela natureza, mas não somos pela graça. O Catecismo da Igreja, no parágrafo 1250 e 1270, fala claro, nós nos tornamos filhos de Deus pelo batismo. Por isso que a Igreja quer que os pais batizem logo os seus filhos. Não demore, né? Para que essa criança seja logo filho de Deus pela graça, não só pela natureza. Pela natureza, todos os seres criados são filhos de Deus, são criaturas de Deus. Agora, nós fomos expulsos do paraíso. A gente volta pelo batismo, que aplica em cada um de nós a redenção de Cristo, a morte e a ressurreição de Cristo. A Igreja ensina muito bem que no pecado, no batismo, a criança misticamente morre nas mãos do demônio e ressuscita nas mãos de Deus. Está bem claro isso nos documentos da Igreja. Mas muito bem, então a gente vê aqui, né, dizendo ainda aqui o texto do capítulo 3, né, e eis que ouviram o barulho dos passos do Senhor Deus que passeava no jardim à hora da brisa, e aí o homem perde, né, por causa do pecado original, ele perde os dons préternaturais, que são o quê? Ele perde, né, a amizade de Deus, a comunhão com Deus, a participação na vida divina. Ele vai embora, ele é expulso do paraíso. Deus expulsa o homem do paraíso. Não é? E é horrível como o pecado inundou na história da humanidade depois disso. Depois do pecado de Adão e Eva, Caim mata Abel, um irmão mata um irmão. Vemos a Torre de Babel, aquela soberba do homem querendo ser Deus pelas próprias mãos, querendo atingir o céu com a Torre de Babel, aquele zigurate lá dos babilônios. Depois vemos, né, aquele pecado horrível de Sodoma e Gomorra, o pecado da sodomia, o pecado da impureza, do sexo fora do plano de Deus. Deus destrói Sodoma e Gomorra. Depois Deus quer destruir a humanidade, mas a graça de Deus ele encontrou a família de Noé. E começa toda a retomada da aliança até chegar em Jesus Cristo. Né? Bom, meus irmãos, há muitas coisas que a gente pode refletir sobre isso. Né? Então, primeiro que o nosso corpo pertence à terra, nós somos pó. O livro do Gênesis, no capítulo 3, 19, diz, somos pó e ao pó nós voltaremos, mas temos uma alma imortal. Né? E a coisa bonita, quando aí o autor diz que Deus formou o homem do barro, ele está usando a imagem do oleiro.
O oleiro ele ia formando o vaso, né? E os profetas como Jeremias, né? A gente vê Jeremias lá no capítulo 18, versículo 6, também o profeta Isaías 29, 16, né? E também tem uma passagem que eu gosto muito, essa passagem de São Paulo na carta aos Romanos, quando São Paulo fala assim, será que o barro pode dizer para o oleiro, o que você tem que fazer comigo? Não, né? Não pode. Ele tem que se submeter. Né? Daqui, se você olha na carta aos Romanos, capítulo 9, aí no versículo no versículo 20, né? Romanos 9, 20, mas quem és tu, ó homem, para contestar a Deus? Porventura o vaso de barro diz ao oleiro, por que me fizeste assim? Olha aqui, Deus nos fez. Pode o homem, porventura o vaso de barro diz ao oleiro, por que me fizeste assim? Tem gente que reclama de Deus, por que o Senhor me fez assim? Né? Ou por que eu tenho que seguir as suas leis? Não, nós somos barro na mão do oleiro. O oleiro ama esse barro, ele quer fazer do barro, ele quer fazer uma obra perfeita. Então, essa palavra quer dizer o que para nós? O homem feito do barro, né? Formou do barro. Quer dizer, Deus nos fez com perfeição. Então, nós temos que simplesmente nos abandonar na mão de Deus. Deixa Deus me levar, deixa Deus me conduzir, deixa eu viver segundo a lei de Deus. É o barro na mão do oleiro, né? Tem até uma música bonita que fizeram, né? Como o barro nas mãos do oleiro, né? Eu quero, rompe minha vida, faz-me de novo. É isso aí. Isso tem um significado muito profundo disso. Bom, eu já expliquei aqui bastante coisa. Uma outra coisa importante que aparece aqui no livro do Gênesis é que Deus colocou o homem no paraíso para ele ser o seu guarda, o seu jardineiro, cuidar do jardim. Então, o homem iria trabalhar sim para, né, construir a obra de Deus, só que o homem não sofreria pelo trabalho. Não haveria injustiça no trabalho, não haveria exploração no trabalho, nem nada. O trabalho também ficou prejudicado. Mas uma coisa que Deus diz bem claro é que o trabalho é uma bênção de Deus. E claro, você percebe, quem trabalha não gasta seu tempo aí com bobagem, com assaltos, com roubos, com nada. Né? Como dizia o Confúcio, o trabalho é o sentinela da virtude. Né? Por causa disso, sabe, eu escrevi um livro, né? O sentido cristão do trabalho. Muita gente não entende a beleza do trabalho. É preciso a gente entender o sentido cristão do trabalho. O trabalho, ele é redentor. O trabalho, ele ajuda a nossa santificação. Deus, quando criou o homem no paraíso, Deus criou também o trabalho. Criou a família e criou o trabalho. Né? Então é preciso que a gente trabalhe, né? De maneira cristã, ok? Fazendo tudo por Deus. Né? São Paulo fala lá na carta aos Colossenses, capítulo 3, no versículo 17, São Paulo fala assim, tudo o que fizerdes, por palavras ou por obras, faça em nome do Senhor Jesus. Então não trabalhe só pelo seu salário, não trabalhe só porque vou trabalhar bem com assim, competência, vou trabalhar assim bem porque o meu patrão está olhando, meu patrão vai me dar uma promoção. Não, isso vem por acréscimo. Trabalhe para Deus. Trabalhe para Deus. Uma camisa que você lave, uma roupa que você lave, uma casa que você arrume, um doente que você opere, uma aula que você dê para os seus alunos, faça por Deus. São Paulo fala lá, Colossenses 3, 23, né? Tudo o que fizer, faça de bom coração, não para os homens, mas para o Senhor. Esse é o sentido do trabalho que Deus colocou no paraíso. É claro que o trabalho ficou prejudicado por causa do pecado, mas o trabalho continua ele tendo um significado muito importante para nós. Bom, depois então, São Paulo, aí na segunda leitura de hoje, São Paulo coloca uma síntese de tudo isso que nós aqui conversamos.
né? Na carta aos Romanos, capítulo 5, no versículo 12 até 19, ele coloca o seguinte, Romanos capítulo 5, né? Ele coloca assim, por isso, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todo o gênero humano, porque todos pecaram. Todos pecaram aí não quer dizer que todos pecaram no sentido do pecado pessoal, não, no sentido do pecado original. Por que o pecado original, que nós não temos culpa, é chamado de pecado? É por analogia. Como todo pecado leva ao sofrimento e à morte, o pecado original também levou toda a humanidade ao sofrimento e à morte, é chamado de pecado. Entende? Não sei se você entende isso. São Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 3, São Paulo fala uma coisa muito importante, né? O salário do pecado é a morte. Né? O salário do pecado é... São Paulo resume tudo. Né? Toda a desgraça do mundo, tudo que acontece conosco é consequência do pecado. Não é só do meu pecado, é do pecado de toda a humanidade. Por que uma criança inocente, às vezes nasce com um câncer, tem um câncer, sofre e morre? Por que o inocente ali sofre um acidente, morre? Né? É culpa dele? Não. Mas é o pecado da humanidade que cai sobre toda a humanidade. Nós temos que entender uma coisa, meus irmãos. A humanidade é solidária. Tudo que você precisa, você recebe dos outros. Todo bem que você usa, vem dos outros. Veja, esse óculos que eu estou usando, não fui eu quem fiz. Alguém fez para mim, alguém estudou, alguém faz a lente, alguém fez a armação, alguém montou. Não é? Essa camisa que eu estou vestindo não fui eu quem fiz, alguém quem fez, a comida que eu como, tudo que nós precisamos para viver, meus irmãos, todo o bem que nós precisamos receber, vem dos outros. Olha o sentido importante do trabalho, o sentido sagrado do trabalho. Agora tem uma coisa, se nós recebemos todo o bem dos outros, e nos faz bem, também o mal dos outros cai também sobre todos nós. Nós não recebemos o bem de todos, recebemos também o mal de todos. Uma grande mulher chamada Elizabeth Leiser dizia, um homem que se eleva, eleva o mundo. Um homem que se eleva, eleva o mundo. Um bem que você faz, você semeia na humanidade a felicidade. Mas o mal que você faz, o pecado que você comete, você lança em algum lugar da humanidade uma semente de sofrimento. Está entendendo por que existe sofrimento? São Paulo, Romanos 6,16, o salário do pecado é a morte. E aqui o texto está dizendo bem claro, né? Por isso, como por um só homem entrou o pecado pelo mundo, está vendo? Um só homem, Adão. É por causa do pecado de Adão, por isso que Jesus nasceu como homem. Por que o Verbo não se encarnou como mulher? Porque o cabeça da humanidade era o homem. Ele não podia ter pecado. Então, Jesus veio como novo sacerdote da nova aliança, como homem, porque ele faz o papel do novo Adão. É por isso que não existe o sacerdócio feminino. É uma questão teológica, não é uma questão pastoral. Muito bem, e pelo pecado, né? Por isso, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte. Assim a morte passou para todo o gênero humano, porque todos pecaram. Todos herdaram a culpa, né, de Adão e Eva. Para entender o pecado de Adão e Eva um pouco, a gente pode fazer uma comparação. Imagina um homem rico, que tem aí muitos filhos, e pudesse deixar uma boa herança para os filhos. Mas imagina que esse homem caiu numa vida devassa, né? E gastou tudo na devassidão, e perdeu tudo, e deixou os filhos na miséria. Mal comparando, meus irmãos, é o que aconteceu conosco. Adão e Eva eram ricos, tinham os dons preternaturais, a imortalidade, não, né? A inteligência perfeita humana, mas perderam tudo. Aí, consequência, nós nascemos carentes, nós nascemos pobres. É isso aí mais ou menos, entende? Né? E depois São Paulo continua aqui dizendo assim, se pelo pecado de um só homem reinou a morte,
por esse único homem, muito mais aqueles que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão na vida por um só, que é Jesus Cristo. Portanto, como o pecado de um só, a condenação se estendeu a todos os homens. O pecado de um, a condenação. Fomos expulsos do paraíso. A condenação, não é? Ele diz aqui, a condenação se estendeu a todos os homens. Assim, por um único ato de justiça, recebem todos os homens a justificação que dá a vida. Que é esse ato de justiça? É o ato de Jesus Cristo, que se oferece ao Pai, assume o pecado de toda a humanidade, cumpre a justiça divina, que foi ferida de maneira infinita na sua majestade infinita, e nenhum homem podia reparar isso. Então Cristo assume a nossa culpa, paga com o preço infinito da sua vida, e nós então fomos justificados. O que quer dizer isso? A justiça divina foi satisfeita por Jesus Cristo. É o amor de Deus. É por isso que a liturgia reza assim: ó Deus, que nos criaste de maneira maravilhosa e nos redimiste de maneira mais maravilhosa ainda. Que coisa bonita, né? Por Jesus Cristo. E aí São Paulo termina dizendo aqui: assim como pela desobediência de um só homem, todos, né, foram todos constituídos pecadores, assim pela obediência de um só, todos se tornarão justos. Jesus Cristo. Bom, vamos para o Evangelho, né? Essa liturgia de hoje, meus irmãos, vocês desculpem essa explanação longa que eu estou fazendo, é porque essa liturgia de hoje é muito bonita, é muito importante. Se você não conseguir ouvir tudo agora, né, você pode ouvir depois, que vai ficar aí no Facebook gravado, aí você pode ver depois, né? Mas agora eu quero completar essa reflexão nossa aqui com a tentação que Jesus sofreu no deserto. Mateus capítulo 4, versículo 1 até 11, todo o primeiro domingo da quaresma, a igreja coloca isso para nós, né? Então está escrito aqui: em seguida ao batismo que Jesus recebeu lá no Rio Jordão, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo demônio. Parece estranho, né? O Espírito Santo leva Jesus para o deserto para ser tentado pelo demônio. Por quê? Você vai entender. Porque Jesus é o novo Adão. O velho Adão, ele foi tentado por três coisas que eu já falei, que eram as três tentações, né? Da incredulidade em Deus, duvidou de Deus, a soberba de querer ser Deus e a desobediência. Jesus vai ser tentado do mesmo jeito. Mas por que ele vai para o deserto? Porque o primeiro Adão foi vencido, agora o novo Adão vai vencer. Você entendeu? Deus, meus irmãos, ele nos salva no mesmo, vamos dizer assim, teatro da realidade humana. E Cristo não vai enfrentar o demônio como Deus, ele vai enfrentar o demônio como homem. Porque foi um homem que pecou. Por isso que Jesus não usa as suas prerrogativas divinas na tentação. Por isso mesmo que ele vai jejuar 40 dias. E vai orar. E vai meditar a palavra de Deus. Por quê? Porque ele jogou 3 vezes no rosto do demônio a palavra de Deus. E cada vez que ele lançou a palavra de Deus no rosto do demônio, o demônio recuou. O demônio não tem força diante da palavra de Deus. 3 vezes Jesus disse: está escrito. Jesus 3 vezes citou para ele o livro do Deuteronômio, sim, capítulo 8, capítulo 6. O livro do Deuteronômio é maravilhoso, sabe? Maravilhoso. Então, jejuou 40 dias e 40 noites. Esse 40 aparece muito na Bíblia, né? O 40 é um número assim, a gente não é obrigado a entender aritmeticamente como 40. Tivemos dilúvio, 40 dias e 40 noites de chuvas. Tivemos Moisés, 40 dias lá no monte. Tivemos Elias, que caminhou 40 dias, né, até para cumprir sua missão divina. Né? O 40 aparece muito. É um número que significa o quê? Um tempo grande de provação, um tempo grande de uma missão importante que alguém está cumprindo diante de Deus. É o 40.
né? Então jejuou 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Aí o tentador aproveita, né? Os meus manuais que interpretam esse texto dizem que o demônio ele tinha dúvida ainda se Jesus era o Filho de Deus. Por quê? Porque, poxa, o Filho de Deus passando fome, será mesmo que ele é Filho de Deus? Será que ele não é Filho de Deus? Né? O demônio tinha escutado no batismo de Jesus o Pai dizer: este é meu Filho bem amado, em quem eu ponho toda a minha complacência, ouvinho. Mas agora ele vê Jesus ali passando fome no deserto. Então, né, o tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, olha o condicionante, se és o Filho de Deus, ordena que essas pedras se tornem pães. Ou seja, você é filho de Deus? Então eu quero ver. Usa teu poder divino. Ah, mas Jesus não mostra para ele o poder divino dele. Não, porque Jesus, ele se entrega nas mãos do Pai. Depois o texto final vai dizer assim, né? O demônio o deixou e os anjos aproximaram dele para servi-lo. Depois que ele venceu o demônio, né? Aí o Pai manda os anjos servi-lo. Aí vai trazer comida para ele. Ele não vai transformar pedras em pães, né? Jesus respondeu: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Deuteronômio 8:3. Nem só de pão vive o homem, toda a palavra que sai da boca de Deus. Meus irmãos, isso é uma coisa muito importante. Não basta a gente dar o pão para o povo, tem que dar Deus. O Papa João Paulo II disse uma vez: o povo tem mais fome de Deus do que de pão. Infelizmente, meus irmãos, porque muitos católicos abandonaram e abandonam a Igreja Católica. Por quê? Porque, infelizmente, durante mais de 30 anos, 40 anos, nós tivemos uma pregação catequética vazia espiritualmente, falando muito do pão, do direito social, da não sei o quê, né? Mas não se falou de Deus, não se falou do pecado, não se falou da confissão, da Eucaristia. É claro que eu não estou aqui generalizando, mas a tal teologia da libertação. Deu pão para o homem, mas não deu Deus. Não deu a espiritualidade, não deu a mística. O homem, ele é místico. O que aconteceu? Os católicos foram buscar Deus na igreja evangélica. Isso não sou eu que falo, não. Você sabe quem falou isso? Foi o pregador do Papa, o padre Raniero Cantalamessa. Ele disse que a igreja fez uma opção preferencial pelos pobres na América Latina, só que os pobres fizeram uma opção preferencial pelas igrejas evangélicas. Está aí, já estão dizendo que no ano 2030 o número de evangélicos vai superar o número de católicos. Não podemos dar só o pão para o povo, você tem que dar a mística, tem que dar a oração, tem que dar os sacramentos. Nem só de pão vive o homem. O homem não é um animal que só vive de ração, de comida, de capim, de água. Não, não! Mais importante que o corpo, o homem tem uma alma que tem que ser alimentada na oração, na comunhão com Deus, na remissão dos pecados pela confissão, no alimento espiritual pela Eucaristia. Sem isso, meus irmãos. Bom, continua aqui. O demônio recuou, né? Jesus fala que o demônio recua. O demônio transportou a cidade santa, colocou no ponto mais alto do templo e disse-lhe: se és filho de Deus, olha de novo, se és, o demônio está querendo saber, se és filho de Deus, lança-te abaixo, pois está escrito, ele deu a seus anjos ordens a teu respeito, proteger-te-ão com as mãos, com cuidado, para não machucar os teus pés em alguma pedra. Salmo 90, 11. Meus irmãos, você percebeu o que o demônio está fazendo? Ele cita para Jesus a Bíblia. O demônio também conhece a Bíblia, só que tem uma coisa, ele interpreta a Bíblia erradamente. É o que fazem os hereges. Santo Agostinho diz, o que fazem os hereges? Os hereges leem a Bíblia e interpretam a Bíblia errada. Sem ouvir o magistério da igreja, sem ouvir a tradição da igreja, querem ser diferentes. Aí você vai entender que todas as heresias que surgiram do mundo,
o arianismo, que negava a divindade de Jesus Cristo, o macedonismo, que negava a divindade do Espírito Santo, né? Depois lá aquele herege Sérgio, que negava que Jesus tinha natureza humana. Depois Lutero, que negou mais uma porção de coisa, a Eucaristia, o Papa, a Igreja. Interpretação errada da Bíblia. O demônio interpreta a Bíblia erradamente, como ele quer. E quem não se apega àquilo que a igreja ensina, acaba interpretando a Bíblia errada. Por isso que eu insisto muito, meus irmãos, aqui nas nossas conversas, de você estar atrelado no catecismo da Igreja Católica, porque ali é a palavra do magistério da Igreja, sobre toda a doutrina católica, tudo. É o credo, são os sacramentos, os mandamentos, a espiritualidade. Quem segue o catecismo da Igreja Católica não é ludibriado pela tentação do demônio em querer interpretar a Bíblia de maneira errada. Porque o que o catecismo faz? Ele interpreta a Bíblia. É a interpretação pastoral da Bíblia, não tenha dúvida disso. A melhor interpretação da Bíblia que você pode ter é o catecismo. Por isso o catecismo traz 3.000 citações da Bíblia. 3.000 citações da Bíblia. O catecismo é recheado de Bíblia. Ok? Então aí o demônio levou Jesus lá para o alto do pináculo do templo. Olha, se você, lá do alto do pináculo do templo, quando você olha lá para baixo, dá vertigem de tão alto que é. Né? Lá embaixo está o Vale do Cedron, que é uma descida. Nossa, você olha lá de cima, é que você olha, subir num prédio de 30 andares e olhar para baixo, dá vertigem. Então o demônio quer testar Jesus, te joga lá para baixo. Você não é filho de Deus, está escrito, os anjos vão te sustentar nas tuas mãos para que teus pés não tropecem em alguma pedra. O que Jesus disse para ele? Também está escrito. Eu acho bonito Jesus recitar, está escrito, né? Na Bíblia, na palavra de Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Deuteronômio 6,16. Não tentarás o Senhor teu Deus. Eu não vou ficar aqui fazendo showzinho para todo mundo ver lá embaixo. Achou que meu messianismo é um messianismo triunfante, político, econômico e social. Não, meu messianismo não é esse não. Da glorificação. Meu messianismo é o messianismo do servo de Javé. É o messianismo da cruz. Não tentarás o Senhor teu Deus. O que é tentar Deus, gente? Aí está um exemplo. É querer que Deus faça um milagre só a meu bel prazer. Ô Senhor, faz um milagre para mim, que eu acerto na loteria esportiva. E parará. Não tente Deus, não. Entende? Nós temos que pedir a Deus aquilo que é necessário para a nossa vida, sobretudo para a nossa santificação. Né? E tentar a Deus também é querer que Deus faça alguma coisa que é minha obrigação fazer. Né? Eu conheço um rapaz que ele ia para o culto lá, de bicicleta, e não trancava a bicicleta. Não, Deus vai cuidar da minha bicicleta. Roubaram a primeira bicicleta dele. Aí foi a segunda vez, não, Deus vai cuidar da minha bicicleta. Não vou trancar a bicicleta, não vou botar correndo. Roubaram a segunda bicicleta dele. Quando roubaram a terceira bicicleta dele, ele aprendeu que Deus não faz aquilo que eu tenho que fazer. Ora, Deus me deu inteligência para quê? Para eu botar cadeado na minha bicicleta e o ladrão não roubar a minha bicicleta. Então isso não é falta de fé, não. Preste bem atenção, Deus não faz o que é a minha obrigação de fazer. Deus faz aquilo que eu não posso fazer. Entenda bem isso. Deus ele faz a semente virar uma planta, mas ele não põe a semente na terra. Ele não ara a terra, ele não aduba a terra, porque ele ensinou você a arar a terra, adubar a terra, e te deu inteligência, te deu as mãos. Então faça a tua parte na construção do reino de Deus, e Deus faz a parte dele. Deus vai mandar a chuva, vai fazer a semente germinar. Isso é um milagre que ninguém consegue fazer, só Deus. Está vendo? O tentar a Deus é querer que Deus faça tudo. Não, eu tenho que fazer a minha parte. Né? Então, depois aí continua aqui, né? O demônio transportou uma vez mais a um monte muito alto. Ele mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória. Né? O demônio mostrou tudo. E disse-lhe, dar-te-ei tudo isso se
prostrando-te diante de mim, me adorares. É brincadeira. Como ele viu que ele achou que Jesus não era o Filho de Deus mesmo, que não multiplicou pedra em pão, não se jogou do alto do templo, eu acho que ele não é Filho de Deus coisa nenhuma. Agora tem uma coisa, se você me adorar, me prostrado aqui, eu vou te dar tudo. Você vai ser um Messias triunfante, glorioso, maravilhoso. O Pai disse no batismo que você é o Filho amado dele, então toma posse de tudo. Sabe? É a soberba. Repare que as mesmas tentações que Adão e Eva sofreram no paraíso, aquelas três que eu já citei para você, a incredulidade, a soberba e a desobediência, Jesus sofreu também. Só que ele vence nas três. Ele vai dizer para o demônio, finalmente, aí ele dá a cartada final no demônio. Para trás, Satanás. Chega, para trás, Satanás. Pois está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Deuteronômio 6,13. Em seguida o demônio o deixou e os anjos aproximaram-se dele para servi-lo. Oh, que coisa bonita, gente. Depois que ele venceu o demônio, obediente a Deus, humilde e obediente, sem vanglória, aí os anjos então vêm servi-lo. Que coisa boa. Sabe, gente, é um exemplo para nós. Lutar com todas as forças contra a soberba. A soberba, o orgulho, a vaidade, a arrogância, a prepotência, a autossuficiência, querer ser Deus, querer mandar, querer ser o bom, humilhar os outros, desprezar os outros. Eu estou escrevendo um livro sobre a humildade. Humildade, a raiz da santidade. Logo vou lançar esse livro. A raiz da santidade. Depois a gente não cair na incredulidade, não duvidar de Deus, não duvidar do amor de Deus. Entende? Não cair na incredulidade. Não duvidar da palavra de Deus. A palavra de Deus falou, está falado. Jesus disse, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Quando ele fala, por exemplo, para Pedro, para o Papa, as portas do inferno jamais vencerão a igreja. Que alegria, meus irmãos. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Então, mergulhe na palavra de Deus, acredite na palavra de Deus. Nem só de pão vive o homem. E depois, a obediência, a humildade, a crença nos leva à obediência. Obedecer essa palavra de Deus, viver segundo essa palavra de Deus. Está aí, um pouco do que a igreja coloca para nós neste domingo, nesse coisa. Que maravilha, meus irmãos. Eu dou graças a Deus, sabe? Dou graças a Jesus que se imolou por nós para destruir a obra de Adão, para trazer de volta a humanidade para o Pai. Agora nós somos de novo filhos de Deus pelo batismo. Somos de novo herdeiros do céu. Somos herdeiros de novo da vida bem-aventurada para a qual Deus nos criou. O catecismo da igreja, no primeiro parágrafo do catecismo, fala assim: Deus nos criou para nós participarmos da sua vida bem-aventurada, ou seja, da felicidade. Nós perdemos essa felicidade, mas Cristo veio nos buscar, com o preço do sacrifício da sua vida. Meus irmãos, a eternidade inteira vai ser pouco para a gente agradecer a Jesus, louvar a Jesus, bendizer a Jesus. A humanidade inteira vai ser pouca. E como é que nós podemos pagar a Jesus hoje por tudo isso? Amando Jesus, conhecendo Jesus, servindo Jesus, deixando de ofender Jesus, trabalhando pelo reino de Jesus. Entende? A maneira de nós pagarmos amor, porque São João da Cruz diz, amor só se paga com amor. Amor não tem outra moeda para você pagar. Deus nos criou por amor e nos salvou por amor. Então nós temos que retribuir, que a nossa vida seja um hino de amor e um hino de louvor a Deus, ao seu Filho amado, na força do Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meus amigos e meus irmãos,
tenha um domingo abençoado. Que tudo isso que nós meditamos aqui hoje possa fazer parte da nossa vida. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado a você que me acompanhou pacientemente até agora. Que Deus te abençoe.